Uniclac. Olá, meus amigos, eu sou o professor César Baldão, estamos aqui para mais uma aula do Estado do Espírito Santo, né? Para o concurso do Estado do Espírito Santo, o decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011, lá do Estado do Espírito Santo, tá? Hoje falaremos sobre a educação especial. Vamos lá, o que é a educação especial? Qual o dever do Estado? A educação especial é igual a outro tipo, a outra modalidade de educação que se tem? Um aluno da educação especial tem os mesmos direitos que um aluno que não é da educação especial? Quais outros direitos este aluno da educação especial possui, né? Será que é preciso, é necessário, é obrigatório, por exemplo, ter rampa para um aluno que tenha deficiência física? Sim ou não? Será que eu tenho que ter uma sala especial para tratamento de alunos que têm síndromes, que têm alunos superdotados? Eles têm que ter um tratamento diferenciado ou não? Qual o dever do Estado em relação a isso? É isso que nós vamos ver hoje, tá? Esse decreto aqui, ó, decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011. Ó, recente, tá? É recente, 2011 foi anteontem, né? Então, é uma coisa muito recente e que você precisa saber, porque isso vai cair no seu concurso. É uma aula só sobre esse decreto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o artigo número 1 desse decreto diz assim, ó: o dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes. Então nós já vimos que diretrizes são os direcionamentos que nós teremos para a educação especial, onde? No Estado do Espírito Santo, tá? Então aqui, ó, primeiro, garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, viu? O que significa dizer inclusivo em todos os níveis? Não é só dentro da sala de aula, mas é na acessibilidade, é nas oportunidades, em todos os níveis que tem que ter, tá? Então, se a escola não detém uma sala de apoio especializado para esse aluno, tem que ter. Se a escola não tem rampa, ela tem que fazer. Ela tem que dar a oportunidade, que é uma garantia, né, constitucional, a educação para todas as pessoas, então ela tem que ter essa garantia em todos os níveis. Sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Então, um aluno que não tenha necessidades especiais, ele possua, um aluno com necessidades especiais também deve possuir. Então, essa é a primeira coisa, garantia. O Estado deve garantir, enquanto diretriz, que esse aluno com necessidade especial tenha também uma educação como a de outra pessoa, tá? 2, aprendizado ao longo de toda a vida. Significa dizer o seguinte: o Estado deve garantir uma base educacional, isso para todos os alunos, em especial para o aluno com necessidades especiais, né? Então, garantir uma base de aprendizado ao longo de toda a vida. Então, é aquele negócio, a criança já nasce com algumas informações, ela nasce com alguns conhecimentos, certo? Esses conhecimentos vão se ampliando com outros conhecimentos, certo? Com outros conhecimentos. Então, ela vai tendo outros conhecimentos e esses conhecimentos vão se engendrando para que ela conheça outros e outros e outros conhecimentos. Então, uma pessoa quando está na escola tem as bases de educação que ela vai usar para a vida toda. E é isso que um aluno com necessidades especiais também vai ter. A única diferença é que um aluno que tenha necessidades especiais, tudo que ele vai aprender, tudo que ele consiga aprender vai ser importante para a vida dele. Uma criança que não tenha necessidades especiais, nem tudo que ela aprende vai ser importante para a vida dela. Tá? Então essa é a diferença. A escola é muito singular, é muito importante para um aluno com necessidade especial, porque ele vai aprender de fato aquilo que ele vai usar para a sua vida. Tudo que ele aprendeu é importante, porque ele não vai conseguir aprender tudo, tá? Não exclusão do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. Ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, e aqui não está falando de escola particular e escola pública, eu não posso, em hipótese alguma, dizer para uma mãe ou para um pai
de um aluno com deficiência, com necessidade especial, que ele não pode ter a escola que todo mundo tenha, porque ali não dá conta, os professores não estão preparados para atendê-lo. Não, a escola tem a obrigação, porque isso é uma diretriz do Estado, que, baseado na Constituição, baseado na LDB, que o aluno tenha condição de estar nessa escola, tá bom? Vamos lá. Garantia de um ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais, tá? O que significa adaptações razoáveis? Ali coloca, né? Porque você tem que tomar cuidado com as palavras. Razoáveis tem que ser adaptações efetivas. Razoável quer dizer que pode ser meia boca, né? Oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. Oferta de apoio necessário significa, se ele precisar de um acompanhante, o Estado tem que garantir esse acompanhante. Se precisar de uma sala de apoio, tem que garantir. Se precisar de fisioterapia, tem que garantir, tá? Então, oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. A adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena. Isso tem a ver com o de cima. Isso significa dizer que se o aluno necessitar de apoio especializado, ele vai ter esse apoio especializado, tá? Oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino. Por que preferencialmente? Porque na rede regular, e aí essa palavra preferencialmente cabe de fato aí, né? Porque nem sempre um aluno com necessidade especial vai conseguir estar numa sala regular. A maioria consegue, mas nem sempre. Vamos colocar um exemplo aqui de um aluno autista severíssimo, que não tem a condição de se manter, que não tem a condição de se socializar, que basicamente ele vai estar no estado vegetativo, né, ou de qualquer outra síndrome. Estou falando do autismo porque nem um exemplo geral. Esse aluno não tem condição de ficar na sala regular, ele vai precisar de um auxílio especializado para aprender, e para ele a educação é muito mais importante. Tudo que ele aprenda vai ser importante, tá? Apoio técnico e financeiro pelo poder público às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial. Aquelas escolas especializadas em educação especial, aquelas que tratam de pessoas com síndrome de Down, de outras síndromes, de autistas, de pessoas com deficiência mental profunda, tá? Essas instituições, que se elas não tiverem fins lucrativos, como igrejas, centros espíritas, que fazem esse trabalho, elas recebem apoio técnico e financeiro. Tá? Apoio técnico no sentido de preparação dos seus profissionais, financeiro, obviamente, dinheiro, para que possa se manter durante todo o seu funcionamento, tá bom? Parágrafo 1º vai dizer o seguinte: para fins desse decreto, considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, autismo, e com altas habilidades ou superdotação. Vejam que aqui a gente colocou um outro tipo de excepcionalidade. Altas habilidades e superdotação. São aqueles alunos que têm um poder, uma capacidade de aprender muito mais rápido do que outros alunos, com muito menos idade. E essas pessoas devem ter também apoio para que elas desenvolvam, para que elas consigam colocar em prática toda a sua potencialidade. No Brasil, como nós já dissemos em aulas anteriores, nós ainda estamos engatinhando em relação a isso, tá? Então, alunos com altas habilidades. Ok? O que mais? No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva, serão observadas as diretrizes e princípios dispostos no Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que daí vai falar o seguinte: o que vai falar esse decreto? Ele vai colocar que o aluno surdo ou com deficiência, ele precisa ter um acompanhante, que é o tradutor. E esse tradutor, ele não vai ser um professor particular.
O tradutor será uma pessoa que vai ficar auxiliando o professor, traduzindo o que o professor está falando, considerando que o aluno surdo tenha como primeira língua a Libras e a segunda a língua portuguesa. Então, o que o professor faz? O professor vai e traduz o que o professor da sala está falando. Então, é simultâneo. Ele vai funcionar como um tradutor. O que o aluno não entender, o que o aluno não conseguir entender, ele vai e traduz, tá? Ou traduz a aula toda. O ideal é traduzir a aula toda, tá? Artigo 2º. A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, tá? Então, garantir o apoio especializado. Essa resolução vai falar o seguinte, ó, a educação especial deve garantir os serviços de apoio, tá? Voltados para eliminar as barreiras. Então, o aluno, a educação especial, o sistema de educação especial, deve ir na escola orientar os professores para que não tenham um comportamento diferenciado com esse aluno em relação à sala de aula para que ele não possa ser incluído. Então, para dizer para o professor, olha, o aluno está ali dentro, ele vai ter um acompanhamento, se necessário, ele vai ter todo o apoio do Estado, e você, professor, precisa dar todas as condições na sala para que esse aluno possa aprender, tá? Então é isso, dar todas as condições para que as pessoas com deficiências, todas elas, possam ter o mínimo de educação, o mínimo de aproveitamento das aulas, tá? Parágrafo 1º. Para fins desse decreto, os serviços de que trata o caput, esse que a gente já falou, de apoio especializado, serão denominados atendimento educacional especializado, compreendido como um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucional e continuamente prestados da seguinte forma. Então, ó, aqui, ó, atendimento educacional especializado é o conjunto de atividades, recursos e acessibilidade pedagógica, organizacional e funcional, tá? E que vai estar em contínua colocação, né? Vai ser colocado continuamente para o aluno para que ele possa ter aproveitamento nos estudos, tá? Bom, mas de que forma esse atendimento educacional especializado, tá? Os chamados ADS, vão se fazer. Como é que eles vão ser, tá? Então aqui, ó. 1. Complementar a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais, ou suplementar a formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Então, primeiro, é complementar para as pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, aquelas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. E vai ser suplementar para os superdotados. Por que complementar? Porque os alunos com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, eles precisam aprender alguma coisa. Enquanto esses aqui precisam de mais informação, tá? Então, vejam bem, o atendimento especializado, esse que nós colocamos anteriormente aqui, ó, atendimento educacional especializado, ele vai ser de duas formas, complementar para aquelas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem e suplementar para os superdotados, porque eles vão ter condição de aprender cada vez mais e muito mais do que as outras pessoas. Então, você tem que dar essa informação, essas informações a mais, na medida certa, para que eles aprendam cada vez mais, tá? Parágrafo 2º. O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas, tá? Então, não vou fazer uma proposta, ou a escola não vai fazer uma proposta pedagógica diferente da que está lá na escola. Não, ele vai compor. Então, além da educação normalmente dada para os alunos, vai também ter o atendimento educacional especializado, tá? Por quê?
Porque você vai garantir que esses alunos possam ser integrados junto com os outros numa mesma proposta, ou numa proposta geral, tá certo? E depois, atendimento às necessidades específicas das pessoas público-alvo em educação especial a ser realizada em articulação com as demais políticas públicas. Ou seja, integração. Integrar esse aluno, integrar essas propostas às políticas públicas. Por quê? Para que não se faça política pública só para um lado e esqueçam a outra parte. Então, quando se faz uma política pública, se pensa também, obviamente, nessas pessoas, tá? Artigo 3º agora. Artigo 3º. Olha lá. São objetivos do atendimento educacional especializados. 1. Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular. No ensino regular. E garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades individuais dos estudantes. Então, eu coloco esse aluno numa educação regular, junto com os outros, e dou o apoio necessário para que esse aluno consiga minimamente estar ali se socializando, aprendendo as coisas junto com alunos regulares. É óbvio, gente, que todo mundo aprende, a gente já viu isso nessa perspectiva de educação que nós estamos tratando, todo mundo vai aprender, só que a diferença de um indivíduo que aprende mais rápido que um indivíduo que não aprende no mesmo período de tempo, é que o que aprende mais rápido tem uma perspectiva de aprendizagem diferente. O que aprende menos, ele vai levar um tempo maior, mas ele vai aprender. Então, tudo que ele aprendeu naquele período que ele esteja na escola, de preparação, lembra que nós falamos agora há pouco, de preparação para toda a sua vida, vai ser importante. Então, digamos, um aluno já vem de escola, de casa, sabendo pentear o cabelo, escovar os dentes. Tem aluno que não aprende em casa totalmente. Ele vai aprender na escola, escovar o dente, pentear o cabelo, ir no banheiro sozinho. Para ele, todos esses elementos são importantes para que ele possa se desenvolver bem, para que ele tenha autonomia na sociedade. Minimamente, quando ele faz as questões relacionadas a trabalhos manuais, por exemplo, esses trabalhos que ele vai desenvolver manualmente vão gerar habilidades para que ele possa desenvolver outros trabalhos lá fora. Então, tudo isso é importante para ele. E o professor deve saber disso, tá? 2. Garantia a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. Ou seja, todas aquelas informações que constam nos PCNs de educação transversal, que elas sejam colocadas nas disciplinas. Tá? Ou seja, o professor deve estar preparado, todos eles, para trabalhar com o aluno de educação especial e com certas informações para todas as disciplinas, ou na maioria das disciplinas, ou que essas informações sejam colocadas no planejamento que o professor faz para esse aluno especial. Tá? 3. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, se eu vou desenvolver uma ação para um determinado aluno, para o aluno especial, que não vai conseguir fazer da mesma forma, eu desenvolvo uma maneira especial, uma didática própria, eu faço uma adaptação para que ele também consiga realizar aquela tarefa. Tá? Se eu faço uma avaliação para um aluno de determinadas formas, eu posso fazer para um outro aluno com necessidades especiais a avaliação com o mesmo teor, mas de uma outra maneira, para que ele possa aprender aquele fato, ou a essência daquele fato, ou o básico daquele fato, tá? Daquela disciplina, daquela matéria. Tá? Então, isso é que a gente fala de fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem. Tá? E não, por exemplo, aplicar a mesma prova que um aluno que não tenha deficiência para um aluno com deficiência. A mesma prova é injusto, porque ele não vai ter condição de fazer da mesma forma. E principalmente há professores que exigem que esse aluno com deficiência, porque ele acha que isso é igualdade, tenha a mesma nota. Entendeu? Então, eu já vi casos de alunos com extrema capacidade para uma determinada matéria, ou 2 ou 3, mas tinham dificuldade para escrever. Mas a professora de redação exigia que esse aluno fosse lá e escrevesse igual a um aluno que não tinha nenhum problema. É óbvio que ele não ia conseguir. Certo? Então, para ele,
todo o processo de escrita que ele fosse escrever, né, para a vida dele, fazer um bilhete, fazer uma carta, ele conseguiria. E esse aluno, inclusive, conseguiu passar para o curso de matemática na Universidade Federal e consegue desenvolver o curso. Tá? Ó, assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, condições está dizendo o seguinte, olha, não posso trabalhar, a avaliação tem que ser diferente. Eu não posso reprovar um aluno com necessidades especiais, porque ele não conseguiu efetivamente fazer tudo. O que eu tenho que observar, na verdade, é como ele está reagindo na minha matéria, o que ele está aprendendo. Todas as perspectivas de aprendizagem são importantes. Tudo que ele vai estar fazendo, que ele já está evoluindo, que ele consegue fazer para melhorar naquela disciplina, é importante na avaliação. Tá? Então, isso que quando se fala assegurar condições para a continuidade do estudo, é em relação a isso. Tá? O que mais? Artigo 4º. O poder público estimulará o acesso ao atendimento educacional especializado de forma a contemplar ou suplementar ao ensino regular, assegurando a dupla matrícula nos termos do artigo 9º-A do Decreto 6.253, de 13 de novembro de 2007. Tá? Então, eu posso ter, isso aqui é o seguinte, eu posso ter um aluno, vamos supor, numa escola regular, e esse mesmo aluno matriculado em outra escola do ensino especializado. Ele pode ter essa dupla matrícula, certo? Por quê? Porque ele necessita desse apoio, mas isso todo mundo sabe, tá? Então, o artigo 4º vai dizer o seguinte, o poder público vai estimular que esse aluno esteja numa escola regular e numa escola especializada, para que ele tenha esse apoio, para que ele possa se desenvolver. Na escola especializada, ele vai aprender mínimas coisas importantes para a sua vida, como coordenação motora, aprender a vender, aprender a comprar, aprender a lixar, aprender a preparar coisas, elementos manuais, tudo isso aí vai estar numa escola especializada. E na escola regular, as matérias do dia a dia, a convivência, a socialização, o carinho, o amor e etc. Tá? 5º, a União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos estados, municípios e Distrito Federal, e a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, como a gente já colocou lá atrás, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. Então, eu tenho um aluno que vai estar na escola regular, principalmente da rede pública, e eu tenho no artigo anterior a possibilidade de ele ter dupla matrícula para ele ter um atendimento especializado, certo? Como o governo não dá conta de criar perspectivas de ensino especializado para todo mundo, ela vai estimular e financiar instituições filantrópicas, igrejas, centros espíritas, associações, igrejas evangélicas, igreja católica, ou mesmo entidades sem fins lucrativos que vão trabalhar com essas pessoas. Então ela vai financiar para que ele tenha maior oferta. Isso é bom, não é ruim, não. Tá? É o que está dizendo aqui no nosso bom e velho artigo 5º. Parágrafo 1º. As instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, do que trata o que a gente acabou de falar, devem ter atuação na educação especial e serem conveniadas com o Poder Executivo do ente federativo competente. Então não basta dar assistência, ela tem que se filiar, ela tem que estar cadastrada para poder receber esses recursos. Isso é óbvio, tá? Normalmente as instituições que fazem esse trabalho, elas tentam de todas as formas os recursos. Por quê? Porque elas próprias, como é um trabalho filantrópico, elas próprias conseguem recursos de alguma maneira, doações, festivais, elas conseguem doações e fazem esse trabalho. Aí, o problema é que, muitas vezes, fazendo esse trabalho, eles têm um excesso de alunos em determinados locais em que há apenas uma, por exemplo, que auxilia o Estado. Então, o Estado, muitas vezes, se encosta nessas instituições e não dão apoio. Aí a instituição fica realmente com as coisas sobrecarregadas. Né? Eles ficam sobrecarregados, não têm condição, e aí começam a pedir apoio de fato. Tá? E aí,
Quando que eles são atendidos? Quando vai a televisão lá filmar que eles estão cheios de alunos, que eles não têm condição, que eles estão para fechar as portas, etc. Tá? Parágrafo 2º. O apoio técnico e financeiro de que trata o CAPT contemplará as seguintes ações. 1. Aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado. Tá? Aprimoramento daquilo que já é ofertado. Então, eu tenho uma instituição que oferta determinado serviço. Eu vou me aprimorar, melhorar e ampliar. Implantação de salas de recursos multifuncionais, que tem em várias escolas. Não é só implantar a sala, mas implantar também um profissional. Colocar lá um profissional capaz de trabalhar de forma efetiva com esse aluno com dificuldade. Tá? Formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da educação bilíngue para os estudantes surdos. Tá vendo? Estudante surdo tem como primeira língua a Libras. Depois é que ele aprende a segunda língua, que é a língua portuguesa. Isso é a tônica hoje, tá? Então ele não aprende língua portuguesa primeiro, ele aprende primeiro a linguagem dos surdos. Por isso que é uma educação bilíngue. Ou com deficiência auditiva, do ensino de braille para os estudantes cegos ou com baixa visão, que diz aquela lei que nós falamos agora há pouco lá, tá? 4. Formação de gestores educacionais e demais profissionais da escola para a educação na perspectiva da educação inclusiva. Formar pessoas capacitadas para gerir esta proposta de educação e não ter preconceito, não achar que o aluno deve ser só tratado em instituição própria que tratem de pessoas com deficiência, tá? Particularmente na aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais. 5. A adequação arquitetônica de prédios escolares para a acessibilidade, construção de rampas, de locais para que as pessoas com deficiência física possam se adaptar, banheiros e etc. Elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade, vídeos, jogos, computadores especializados que tenham essa proposta. Estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior, tá? Núcleos de acessibilidade, ou seja, centros especializados que possam discutir isso, que possam fomentar, além de tudo isso que a gente já falou aqui, da educação também para o ensino superior, tá? Parágrafo 3º. As salas de recursos multifuncionais, que é essa que a gente falou, dos recursos que devem ter na escola, são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado. Então, mobiliário para acessibilidade, equipamentos como bolas, como equipamentos didáticos para a perspectiva da coordenação motora, tudo isso tem que ter. Por quê? Porque o aluno vai para essa sala no contraturno. Ele primeiro tem a educação na sala de aula e no contraturno ele vai para essas escolas, tá? Para essas salas multifuncionais. 4. A produção e a distribuição de recursos educacionais para acessibilidades e aprendizagem inclui materiais didáticos e paradidáticos em braille, áudio e língua brasileira de sinais, Libras, laptops com sintetizador de voz, softwares para a comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitem o acesso ao currículo. Ou seja, todo o material adaptado e sistematizado para a educação especial. Tá? Então, o surdo precisa de um equipamento que tenha um vídeo muito bom para que ele possa fazer as questões. Isso inclui ele saber a língua portuguesa, tá? Não só a sua língua materna, que é a Libras, né? Já os cegos, eles precisam de equipamentos que tenham som, que eles possam falar e o equipamento fazer esse feedback com ele, tá? Então, são todos equipamentos que incluem essas adaptações, tá? Parágrafo 5º. Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas de comunicação e de informação que restringem a participação e desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. Tá? Então, quando você fala de núcleo de acessibilidade, é um centro de discussão que vai fomentar isso, que vai trabalhar isso, que vai colocar placa, que vai dar informação, que vai entrar na sala de aula, que vai fazer discussões, que vai fazer teatro, para eliminar
as questões de preconceito, etc. Artigo 6º agora. O Ministério da Educação disciplinará os requisitos, as condições de participação e os procedimentos para a apresentação de demandas para o apoio técnico e financeiro direcionado ao atendimento escolar educacional especializado, tá? Então, é o Ministério da Educação que vai criar as regras. Para quê? Para que como que eu vou enviar os recursos para esses centros, por exemplo, de educação que são de finalidade filantrópica e não sem fim lucrativo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar salário? Como é que eu vou distribuir? Ele vai ter gestão própria? Não vai ter gestão própria? Vai ter intervenção? Não vai ter intervenção? Tá? É sobre isso que está falando o artigo 6º. O artigo 7º diz: o Ministério da Educação realizará o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do benefício de prestação continuada, em colaboração com o Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Então, é o Ministério da Educação que vai fiscalizar, vai acompanhar se está dando tudo certo, se os outros órgãos estão integrados, se eles estão participando, se eles não estão participando. Tá? Artigo 8º. O decreto número 6.253 de 2007 passa a vigorar com as seguintes alterações, tá? Que é esse aqui, que nós falamos agora há pouco, aqui da acessibilidade. Para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb, será admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional especializado. A gente já falou lá atrás, tá? Então, é para regularizar aquela lei, né, aquele decreto 6.253, tá? Ó, a dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação regular da rede pública quanto no atendimento educacional especializado. Já falamos sobre isso. Parágrafo 2º. O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou por instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, conveniadas com o Poder Executivo competente. Então, a gente já viu isso, tá? A gente já viu isso. O cara pode se matricular na escola normal, escola regular, e numa escola especializada, que pode ser filantrópica, tá? Desde que seja sem fim lucrativo, mas, vejam bem, ela tem que estar filiada, ela tem que estar regularizada com o poder, tá? Senão ela não vai receber recursos, senão não vale a matrícula. Olha lá. Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb, o cômputo das matrículas efetivadas na educação especial oferecida por instituições comunitárias, sem fim lucrativo, etc., com atuação exclusiva na educação especial, conveniadas com o Poder Executivo, tá? Então, o dinheiro do Fundeb vai para essas, Fundeb, né, vai para essas instituições, desde que elas estejam conveniadas, tá? Se for uma instituição, por mais boa vontade que ela tenha, se ela não for conveniada, esse convênio não deve ser muito burocrático para fazer, tá? Parágrafo 1º. Serão considerados para a educação especial as matrículas na rede regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas regulares e em escolas especiais ou especializadas, tá? Então, a educação especial será isso. O cara tem que estar na escola comum, ou, quando ele não consegue, numa escola especializada e na outra educação também, na outra matrícula. O credenciamento perante órgãos competentes do sistema de ensino, na forma do artigo 10 do inciso 4 do parágrafo único do inciso 4 da Lei 9394, depende de aprovação de projeto pedagógico. Isso é óbvio, tá? É um projeto que vai estar relacionado à LDB 9394 e que deve ser aprovado por instância superior, ou Conselho Estadual ou Secretaria Estadual de Educação, tá? E por último, o artigo 9º. O artigo 9º vai dizer o seguinte: as despesas decorrentes da execução das disposições constantes neste decreto correrão por conta das dotações próprias consignadas ao Ministério da Educação. Ou seja, naquela que o presidente negocia qual é o orçamento, ele já faz isso para o Ministério da Educação, o Ministério da Educação já separa uma verba destinada à educação especial. Tá bom? Então, essa aí foi mais esse decreto que nós vimos do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo e
para o concurso do Espírito Santo, tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado, e se você tem alguma crítica, alguma sugestão, envie para a gente, tá? Que nós estamos aqui para atendê-lo da melhor forma possível. Um abraço e até a próxima. Clique like.